Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um momento no Circuito das Profissões. Eu me chamo Rafael, sou consultor aqui do Programa Orienta e vou estar com vocês para falar um pouco sobre ciências econômicas. É isso aí, vamos lá e descobrir o que faz um economista, além de muitas curiosidades que vocês vão poder tirar com a gente aqui no chat, tá? Antes disso, já convido vocês para nos seguirem nas nossas redes sociais. Você que está no Rio de Janeiro região, Programa Orienta IBMR. E se você é de Porto Alegre região, Programa Orienta FADERGS e Programa Orienta Uniriter. Vou pedir para a produção colocar ali no chat para vocês poderem seguir. E já aproveitando, está aqui com a gente, está gostando do assunto, está gostando da interação e do bate-papo, tira aquela fotinho marota, posta a gente no Instagram, que a gente vai estar repostando todo mundo nos nossos stories, tá? Além disso, dá uma olhada lá que a gente está com um sorteio bem bacana para vocês nas 3 marcas, tá? Participando do sorteio, só o spoiler. Tem tablet, tem, se eu não me engano, são óculos da Chili Beans, tá? Dá uma olhada lá, segue as regrazinhas do sorteio e não marca essa bobeira. Mas vamos aproveitar aqui para tirar dúvidas sobre a profissão. Quer perguntar? Coloca ali no chat que a gente vai direcionando no decorrer da fala aqui para os palestrantes, tá? Então aproveita e manda a sua dúvida. Falando nos palestrantes, deixa eu chamar aqui o professor de Ciências Econômicas do IBMR, professor Cláudio de Carvalho, e para se juntar a nós também, professores do curso de Ciências Econômicas da Uniriter e da FADERGS, Caroline Vanzelotti e André Azambuja, que já trocou um papo comigo também aí sobre empreendedorismo e muito mais. Professores, muito boa tarde. Boa tarde. É Cláudio que está falando, professor Cláudio. Oi, professor Cláudio, prazer, você escuta boa bem? Tarde. Escuto. Olá, professora Caroline. Tudo Boa bom, tarde. Rafael? Boa tarde, professor Cláudio, André. Boa tarde para vocês também. Vamos lá, gente. Eu vou direcionar aqui primeiro as damas. Professora Caroline, essa pergunta vai ser direcionada a todos, mas uma pessoa formada em ciências econômicas, um economista, em que ela pode atuar? Rafael, um economista ele tem uma área de atuação bastante abrangente, né? O economista ele tem a possibilidade de atuar desde o setor público até o setor privado, passando por um diferente rol de instituições, né? Além disso, dentro das áreas empresariais, né, os economistas podem trabalhar na área de planejamento, na área financeira, na área mercadológica, né? Em todos esses ambientes, o economista pode atuar. Professor Cláudio, eu gostaria que o senhor pudesse acrescentar alguma informação, onde, além dessas áreas, você vê que o economista tem tido uma procura bem interessante de mercado. Boa tarde. A professora Caroline sintetizou de uma forma muito boa, né, nas várias áreas que nós podemos atuar. Eu citaria mais especificamente, por exemplo, dentro do setor privado ou público, análise da viabilidade econômica de projetos, análise de investimentos, ou seja, de uma forma mais simples, né, analisar de que forma os investidores, pessoas físicas e jurídicas, podem aplicar seus recursos, por exemplo, na Bolsa de Valores. Interessante. Eu vou até deixar para o professor André continuar, porque... Se a gente fala muito, ela deixa para o colega, né, professor? Não pode, tem que deixar, né, Professor André, a gente outro dia estava falando sobre empreendedorismo. Como que você vê o economista ele atuando, talvez, numa área próxima, assim, auxiliando bastante, puxar um pouco para essa área, talvez? Pois é, que pergunta legal, né? Realmente, o economista ele tem tido uma crescente aí de procura no mercado, porque sempre quando a gente está falando em crise, né, significa que há uma demanda grande aí por análise de cenários, não é mesmo? Então, aí o pessoal lembra do economista, né? Eu vou precisar da ajuda dele, porque ele tem grandes ferramentas aí para isso. Então, se a gente puder fazer uma ligação aí sobre empreendedorismo e a economia, realmente o economista ele poderá ser de grande valia para o empreendedor, porque ele poderá trazer análises futuras, né, prognósticos, estratégias que poderão ajudar o empreendedor a traçar uma estratégia, um objetivo para a sua empresa
com muito mais assertividade, com muito mais sucesso. Perfeito. Eu vou aproveitar aqui, porque quando a gente está falando aqui, nosso público normalmente ele vem muito ali do ensino médio, então ele cria associações ali com, obviamente, com as matérias do ensino médio, né? Ele tem que ser muito bom em matemática, porque é o grande karma, às vezes, deles, eles vêm perguntar para a gente, falar assim, tá, mas é muita conta, como que é isso? Obviamente a gente sabe que entra um pouco, né, não tem como fugir, mas se vocês pudessem aí dar uma luz sobre o aluno que está ali, tipo, talvez ele tenha interesse pela economia, mas tem um certo receio sobre a matemática, ou não, do tipo, cara, você vai ter que dar uma reforçada aí, uma recuperada na tua matemática para atuar aqui para entrar na faculdade fazendo, né? Então, se vocês puderem pontuar isso, professora Caroline, se você pudesse dar uma luz aí para os nossos telespectadores aqui nesse momento. Sim. Sim, precisa ser bom, precisa pelo menos gostar de matemática, né? Mas eu sempre gosto de falar, Rafael, que tem uma questão importante, que é uma matemática mais aplicada, né? Então, é uma coisa que faz mais sentido quando você está estudando, né? De você entender qual é a função daquele cálculo, entender qual é a finalidade que vai ter aquela conta, né? Então, nesse sentido, pode ser um pouco mais simples para o aluno. Eu só gostaria de complementar, Rafael, que a gente não falou de algumas áreas também que são importantes da atuação do economista, como, por exemplo, a auditoria, né? É uma área em que os economistas têm atuado muito em parceria com outros especialistas, mas é uma área importante. E outra área que eu gostaria de salientar também é a área de comércio exterior, tanto na importação quanto na exportação, também é um campo bastante interessante para os economistas, tá? Agora dou a palavra para os colegas. Perfeito. Professor Cláudio, você diria que o fato do aluno ter que entender o propósito, né? Porque às vezes, quando você está ali no teu ensino médio, você faz a conta, você nem sabe por que você está fazendo a conta, né? O porquê de fazer a conta. Você acredita que esse entendimento, que talvez seja o que assusta o aluno quando está querendo entrar mais para esse lado, talvez isso possa assustar ele? Eu, na minha experiência como docente, né, na faculdade de economia, de ciências econômicas, eu noto que realmente isso é um empecilho que os alunos levantam, embora eu sempre comento com eles que a participação da matemática em relação ao conteúdo de teoria econômica é como a professora Caroline citou. A abordagem matemática não é para um economista ser um matemático. Ele tem que entender um mínimo para que a teoria econômica faça sentido. Eu não quero ser muito teórico, mas os alunos que estão pretendendo ser economistas, a matemática, basicamente, ela sempre foi usada como uma forma de ratificar a teoria. Não sendo ratificar no sentido, olha, essa teoria existe, e existe essa conta, existe essa matemática para confirmar a veracidade da teoria. Então, as ciências econômicas não é uma ciência que é feita só com a abordagem teórica e empírica. Ela tem uma abordagem matemática. Por isso que, embora seja necessária, como a professora Caroline falou, ela vem no escopo, ela vem no sentido de complementar a teoria, de explicar a teoria. Perfeito. Eu vou falar mais, senão o André não fala. Eu vou complementar o professor, assim, só para até ajudar, né? Que nesse sentido, Rafael, eu diria que mais importante do que matemática é ter uma boa capacidade de interpretação de textos, uma boa capacidade de leitura, gostar de história, né? Gostar de isso assim, é muito mais o trabalho de um economista. É claro que a matemática ela vai te servir como uma ferramenta, mas como o professor Cláudio falou, é exatamente isso. O economista ele não é um matemático, ele não é um estatístico. Ele usa a matemática como ferramenta no seu dia a dia. Tá? Mas ela vai estar atrelada às teorias econômicas, ela vai estar atrelada a outras funções do trabalho dele. Tá? Desculpa, André, te cortei aí. Professor André, gente, eu não necessariamente vou direcionar as mesmas perguntas para todo mundo, tá? Porque senão fica muito... Nossa, eu vou falando mais um pouquinho com outras palavras isso.
Professor André, uma pergunta, porque às vezes eles vêm muito com... É difícil, às vezes, para eles conseguirem diferenciar. As ciências econômicas, às vezes, parece para a gente muito parecido com ciências contábeis, né? Você consegue fazer ali o corte do tipo, cara, essa é a grande diferença, isso aqui é uma, isso aqui é outra, ou de fato elas são, talvez, aí áreas muito irmãs, às vezes, próximas? Sim, sim. Ótima pergunta, Rafael. Até deixaria, se tu me permitires, eu completar a questão da matemática, completando ali a fala do professor Cláudio e da professora Caroline. A matemática também é muito usada na economia no âmbito da estatística. Sim. Ou seja, há um elo de ligação bastante íntimo, porque a estatística é uma ótima ferramenta de análise justamente dos movimentos sociais, né, dessa questão da economia impactando na sociedade. Então, a estatística como uma co-irmã da matemática também vai ser muito útil, né, para o economista, né, ou seja, então, para quem gosta de estatística também seria interessante a área de economia por isso. Mas vamos lá, deixa eu passar então para a tua pergunta em relação às ciências contábeis. Sim, as duas profissões, os dois cursos, né, eles são muito semelhantes, muito próximos. Por quê? Porque ambos os profissionais, o contador e o economista, eles atuam fortemente dentro da empresa, no ambiente organizacional. Talvez a grande diferença entre uma e outra é que o contador ele tem uma função muito gerencial, né? Ele é o profissional que vai cuidar das contas da empresa, ele vai manipular com uma grande carga de dados, vai extrair dali, no caso, informações que sejam estratégicas para o tomador de decisão tomar as decisões que sejam pertinentes. O economista, ele vai além, né, ele vai manipular toda essa massa de dados que o contador ele organiza e entrega para os gestores. Então, o economista ele vai fazer uma análise desses dados que surgem, né, que surgem da empresa e vão confrontá-los com as informações que vêm do exterior, né, ou seja, de fora da empresa, da economia em âmbito de país ou de mundo, para que justamente esse economista possa dar para os gestores, para o empresário, um norte, né, para onde que essa empresa deverá estar indo, reunindo uma análise interna com uma análise externa, né? Ou seja, então o economista ele tem essa amplitude maior, digamos, de atuação do que o contador. E talvez seja interessante comentar também que a área de atuação do economista dentro da empresa talvez seja um pouquinho mais restrita, digamos assim, porque convém lembrar que o contador ele é exigido por lei, digamos assim, na empresa, né? Ou seja, as empresas elas devem se utilizar do contador para assinar um balanço, para publicar os seus resultados, porque o governo assim o exige. Já o economista não, já é uma opção da empresa, né? Então, talvez haja uma demanda maior por contadores no mercado, mais uma função legal, né? Só para pontuar essa questão. Perfeito. Deixa eu ver. Professor Cláudio, antigamente, quando a gente pensava ali em economia, a gente associava muito o aluno quando falava que ia fazer economia, ou o aluno tinha dinheiro, ou estava pensando em trabalhar com o mercado de ações. Isso, obviamente, vocês, na primeira pergunta, já demonstraram que o mercado mudou bastante, ele se diversificou bastante. Eu queria entender como que é o avanço da tecnologia ali, ou como vocês veem a entrada o auxílio da tecnologia no mercado de ciências econômicas. Qual área que está ali muito ligada a essa área? Bom, eu vou até por questão de tempo, né? Eu vou dividir essa resposta, como nós estamos dando, com os outros professores, né? Porque a tecnologia, ela perpassa por vários setores que o economista pode atuar. Então, como foi colocado pela professora Caroline, como foi colocado pelo professor André, no ambiente interno da empresa mesmo, pegando uma empresa, uma empresa exportadora, né? Então,
existe o ambiente de comércio exterior e existe o ambiente de comércio interno, o aspecto de vendas internas, vendas externas. Então, internamente, já existe essa divisão dentro de uma empresa. Eu não vou falar sobre esse aspecto, tá, Rafael? Eu vou falar mais sobre, por exemplo, mercado de capitais. Então, aonde a tecnologia impacta muito, por exemplo, o mercado de capitais. Hoje está muito na moda, né? As fintechs, elas estão na moda e também essas empresas que fazem o asset management, ou seja, a gestão de recursos de terceiros. Os fundos de investimento. Hoje em dia, as decisões, porque você sabe, uma decisão de investimento, como o economista faz, até vou buscar um pouco da principal função do economista comparado com o contador, vou pegar isso como link, mas sem falar de ciências contábeis e economia. Enquanto o contador registra fatos que ocorreram no passado e a partir daí ele extrai relatórios obrigatórios do lei, o economista não trata do passado, né? O passado para o economista é uma base, é uma referência, inclusive com a aplicação da estatística, com a aplicação da matemática. Mas o economista, ele trata do futuro. As decisões gerenciais de uma empresa, por exemplo, investe numa máquina, ou investe numa nova fábrica, ou vamos aplicar recursos no mercado, tudo são decisões de investimento futuras. Então, por isso o professor André comentou muito bem, que cabe ao economista, levando em consideração coisas que podem acontecer na economia, guiar essas decisões de investimento. E o que acontece com a tecnologia? E com o mercado de capitais especificamente? Hoje em dia, a maioria das decisões que são tomadas no mercado de capitais, elas são tomadas, às vezes, autonomamente, por coisas que se chamam robôs, que nada mais são do que algoritmos. Algoritmos são equações matemáticas pré-programadas, onde você coloca essas variáveis futuras que você espera que aconteça, e esses robôs, que são programas matemáticos, eles definem se as instituições financeiras vão comprar ações ou vão vender ações. Então, a tecnologia no mercado de capitais, eu diria que ela é, hoje em dia, nas tomadas de decisão, 70% a 80%, porque elas já fazem o cálculo matemático automaticamente. Nós, economistas, damos os inputs, nós damos as informações, aonde a tecnologia nos traz relatórios e nós, apoiados nesse relatório, nós tomamos a decisão. Tão simples quanto, como eu venho de origem de mercado financeiro, no início de cada dia, a pergunta que se faz é para comprar ou para vender? Só que o nosso comprar e vender é do que vai acontecer. Basicamente é isso lá do mercado de capitais. Perfeito. Professora Caroline, outro dia eu estava conversando até com o professor André, quando a gente citava ali sobre a questão de empreendedorismo, que a gente falou hoje que você tem acesso a muitas informações nas redes sociais, no próprio YouTube, e acaba que a gente vê muitas pessoas falando sobre essa área de mercado de ações, de mercado financeiro. O que você poderia dar de sugestão para um possível aluno que esteja aqui acompanhando com a gente, que veio a essa live porque se interessou justamente por ter acesso a esse tipo de informação, mas que você acha que talvez ele tenha que tomar cuidado, ou do tipo, putz, talvez o que esse cara aqui está falando não é tão real, porque a gente vê também muita informação errônea na internet, né? Aqueles vídeos que você, faça isso e você ganha R$100 por dia, né? Não, fique rico em um ano. Isso aí. E eu vejo que eles entram muito nessa ideia de mercado de ações. Aonde, de R$1 a 1 milhão em 12 semanas. Isso aí. E, obviamente, eu queria que você trouxesse uma visão aí de um economista já com fundamento, para auxiliar esses alunos de fato, até porque, como fazendo um link com o Cláudio aqui, que puxou já o mercado financeiro, você acha que possa ser algo de auxílio, né? Claro. Rafael, o mercado financeiro, ele é um grande chamariz, né? Assim, especialmente para os mais jovens, né? Que vem... se você navega em qualquer rede social, você vai ver aí uma infinidade de ofertas. E a gente tem um histórico recente do Brasil
grandes empresas que se formaram, que vieram, né, surgiram do nada e se tornaram grandes traders, né, que hoje trabalham num formato que anteriormente não existia, né, ou seja, o mercado financeiro, ele se modificou no Brasil, ele se modernizou no Brasil, e isso tem um lado super positivo, fazer com que as pessoas, com que o maior número de pessoas conheça o mercado de ações, né, e que possa entender qual é a importância do mercado de ações para um mercado maduro, né, e que a gente pode participar, né. No entanto, existe muita especulação, de fato, sobre tratando o mercado de ações como se fosse uma loteria, né? Vamos entender, assim, qual é a lógica de um mercado de ações, né? É você comprar uma parte, né, de uma empresa acreditando naquela empresa, né? Essa é a essência da compra de uma ação. Você está acreditando que aquela empresa vai crescer, vai se desenvolver, e você quer participar daquele projeto. A sua forma de participar é comprando uma ação, é dando um dinheiro como acionista para que aquele recurso seja investido na organização e que vai te voltar como dividendo. A minha principal sugestão para quem quer começar e tal é estude. Existem vários cursos, ferramentas. Nós temos aqui na Laureate vários cursos, ferramentas que podem te ajudar. Não tome a opinião de terceiros como garantia de sucesso, tá? Informe-se, verifique, duvide sempre, né? Duvide sempre. Assim, não caia na ideia de que se você... um amigo comprou a ação, tal, e aí ficou rico e tal. Porque, assim, mesmo os processos especulativos, que existem vários mecanismos que a gente pode usar no mercado de ações, eles exigem, primeiro, um grau de conhecimento e de maturidade do operador ali, né? Um pouco maior, né? Então, assim, não se aventure no início, né? Comece assim, entendendo, acompanhando o mercado, e aí você vai poder amadurecer, né, e poder, de fato, aí sim, fazer opções ou ações um pouco mais ousadas, né? Mas a minha principal sugestão é essa, assim, conheça, estude, né? Não vá nessa ideia de que todo mundo ganha muito dinheiro, então eu vou botar aí todos os reais que eu tenho e vou apostar tudo em ações, né? Primeiro que não é aposta, é investimento, né? E outra, quando você vai fazer o investimento, é muito importante você diversificar seu investimento, né? Então, se você tem R$1.000, pega 200 e bota em ações, pega 200 e bota no Tesouro Direto, pega 200 e bota num outro investimento, que você possa, de alguma forma, diversificar os seus investimentos, né? Fala demais, Perfeito. Professor, né, eu vou começar essa pergunta por você, mas eu vou passar ela para todos os professores que estão aqui comigo para acrescentar também, até porque eu acho que essa talvez seja uma questão pessoal, mas na sua opinião, qual é a experiência que todo economista deve passar? Bom, essa questão da experiência é pertinente, né, para todas as profissões, obviamente, né, ou seja, a formação acadêmica, ela deve andar junto, né, por isso que a gente estimula muito o aluno a buscar realização de projetos, né, empresa júnior, estágios, etc., né. Então, talvez essa resposta sirva para o estudante de economia e para o estudante de demais, né, outros cursos, porque acho que vale o mesmo, que é a questão de se experimentar, ou seja, no curso de economia, de ciências econômicas, haverá oportunidade de estágios aí em diversas empresas, tipos de empresas. Então, o que eu poderia sugerir para o estudante de economia? Experimentar pelo menos algumas, né, dessas empresas, para que essa experiência dê suporte por uma decisão mais, digamos, definitiva futura de atuação desse estudante, ou seja, eu vou experimentar estagiar num banco, numa instituição, né, de investimentos, numa seguradora, que também é uma outra empresa, a corretora de seguros, que usa bastante, né,
dos trabalhos do economista, vai também tentar um estágio ali numa autarquia, ou seja, numa empresa pública, também que demanda muito do trabalho do economista, ou seja, eu vou experimentar várias situações, né, para que eu possa aplicar na prática aquilo que está sendo estudado nos bancos escolares, né? Então, de certa forma é isso, né? Não tem muito mistério, vale para a economia e vale para outros cursos também. Professor Cláudio, sua opinião também, o que o economista, tipo, são diversas áreas, mas na sua opinião, existe uma que, tipo, cara, você não pode ser economista sem ter pelo menos lidado com essa aqui, em específico. Existe uma área assim que você acredita ou não? Ô, Rafael, eu acho que, como o professor André colocou, vai muito vamos dizer assim, da pessoa, né? Vai muito do perfil da pessoa. Porque eu, por exemplo, como estava colocando antes, no mercado de capitais, a Laureate tem, né, núcleos de prática de negócios, aonde, como uma empresa júnior, que o aluno pode experimentar, por exemplo, a área de investimentos, a área de análise de investimentos. Nós temos um projeto, né, nesse sentido. Vários alunos entram pela curiosidade, como o professor André falou. Então, eles têm, por exemplo, essa experiência, passam por essa experiência. E a maioria deles acaba saindo, porque envolve cálculos, envolve um pouco mais de matemática. E como foi colocado no início, a nossa profissão ela é muito diversificada. Então, vamos dizer assim, eu concordo 100% com o que o professor André falou. Ele, se tiver a oportunidade, era passar por algumas áreas, né? Na área de uma empresa privada, se tiver a possibilidade. Vários alunos aqui no Rio de Janeiro conseguiram aqui trabalhar no BNDES. Alguns gostaram, alguns acabaram não continuando o estágio. Então, só a experiência mesmo, não só para o curso de economia como para todos, que tem que passar de uma forma bem simplista, para saber o que gosta. Né? E aí, ele tem que diversificar, ele tem que experimentar. Perfeito. Professora Caroline, sua opinião, existe uma área que o economista tem que passar, do tipo, cara, não é economista se não passar por isso, ou não? Tem que só realmente ir para a experienciação nas diversas áreas possíveis? Não, eu acho que não. Assim, eu poderia dizer que operar no mercado de capitais seria uma questão essencial, mas não profissional. Você pode fazer isso de forma, né, pessoal. Mas eu acho que não, assim, tem uma amplitude tão grande, não é, Rafael, de possibilidades de atuação. A gente, assim, havia anteriormente, há muitos anos atrás, uma ideia de que o economista vai trabalhar em banco, né? Mas hoje isso, de fato, não é a realidade, né? Muito pelo contrário, a gente tem economistas que trabalham desde consultorias até empresas de agronegócios, né? Passando aí por uma gama muito, muito grande de setores. Então, eu acho que não, e acho que isso é uma coisa positiva, porque você tem uma amplitude maior de oportunidades, né? Perfeito. Professor, eu vou seguir com você aqui uma pergunta e vou passar ela também similar, todos os que estão aqui nessa troca comigo. Obviamente, o Covid ele acelerou muitas coisas, né? Digitalização, pode ser a impressão minha, mas eu acredito que antes já existia um olhar mais da nossa sociedade para o mercado de capital, para o investimento, mas que eu acho que o pessoal em casa começou a olhar, né, mais para esse tipo de informação devido ao YouTube ficar bombardeando a gente com essas coisas. Mas você acredita, né, sendo um economista, um profissional que, como foi citado aqui, ele tenta criar cenários, né, de previsão do futuro. Você acha que o mercado financeiro vai aumentar a procura pelo mercado financeiro? O povo brasileiro, que é muito tradicional, vai parar de guardar o dinheiro debaixo do colchão, como a gente brincava antigamente, e vai começar a se lançar no mercado de capitais, ou uma possível aumento de procura pelo curso de economia, né? Economia que às vezes era visto como um curso do tipo, você não é, né, classe D, né? Você já é uma classe média, né? Um curso que era associado a essa busca. Você acha que o Covid, né, a pandemia impactou nisso? Se a gente fosse criar um cenário, obviamente, Rafael, não existe uma resposta pronta. Sim, né? claro. É uma boa pergunta, Rafael.
Eu sou polêmico, professor. Eu sou gosto dessas perguntas. Tô assim, vendo. Rafael, eu acho que não, tá? Porque, assim, antes disso, Rafael, a gente tem um problema sistêmico, né? Que é o fato da baixa taxa de bancarização da população brasileira. Então, assim, a gente tem poucas pessoas, um percentual baixo da pessoa, aproximadamente 40% das pessoas da população brasileira não tem conta em banco, né? Então, isso é um percentual muito alto. O que eu acho que, talvez, antes do aumento da participação dos indivíduos, né, e não do volume investido, entende? Assim, então a gente falou assim, será que mais pessoas vão participar do mercado de capitais? Acho que não. Será que o volume investido vai aumentar? Com certeza. Porque isso é uma coisa natural. Agora, me parece que a pandemia, acho que é o contrário, né, Rafael? Ela tornou as coisas um pouco piores, no sentido de ter aumentado a desigualdade, né? Então, a gente tem pessoas que hoje trabalham em home office, só para você ter uma ideia, né? Hoje, o IBGE, a POF, passou a usar o trabalho de home office como um indicador de classe social. Né? Ou seja, as pessoas que não podem trabalhar em home office, normalmente são as pessoas das classes mais baixas. Né? Então, assim, me parece que a gente ainda vai ter um bom caminho pela frente antes dessa universalização ou democratização, né, do acesso aos mercados de capital. Entendi. Mas os colegas podem discordar de mim, tá? Não, perfeito. Não estou sendo muito otimista, Rafael, não estou sendo muito otimista. Professor Cláudio, o que você acha disso? Às vezes pode ser também por uma questão regional, né? Eu me deparei com algumas questões assim, do tipo, talvez em Porto Alegre a visão seja assim, não sei se o mercado de capitais existe uma regionalização, mas... Rafael, eu acho que não existe essa regionalização. Eu acho que através da globalização, da internet, das mídias, então, hoje em dia, a informação, né, ela circula muito mais rápido. Como você falou, o YouTube está aí para mostrar isso, né? E o que tem de professor no YouTube é uma enormidade. Né? Todo mundo vai ficar rico lá. E tem de analista de investimento, o que tem de analista de cenários é uma enormidade. Tem de tudo, né? No YouTube e na internet você encontra tudo. Eu não vou discordar da professora Caroline, mas eu digo que eu penso um pouco diferente dela. Então, inclusive quando a gente faz cenários, como o professor André falou, que é uma das funções do economista, né? Antes dele tomar uma decisão, ele tem que ter uma ideia de cenário futuro. E normalmente, o economista ele sempre procura traçar um cenário razoável, a princípio, né? Pode ser mais complexo, mas falando de uma forma simplista, você traça um cenário razoável, um cenário pessimista e um cenário otimista, né? Eu diria até que a professora Caroline não está no pessimista, tá, professora? Eu acho que você está no cenário, vamos dizer assim, razoável, dado as condições psicológicas da população. Porém, eu tenho uma visão um pouco diferente. O que eu acho que acontece no Brasil é que, infelizmente, o nosso país ainda é muito fechado em relação aos outros países. Nós temos uma carga de custo pela falta de desenvolvimento, não só econômico, como social, muito grande. Eu acho até que a gente tende a acelerar esse aumento dessa flexibilização social e econômica, até por necessidade. Então, até por necessidade, agora estamos no momento da economia, em função da pandemia, que a gente flexibiliza, ou então acontece algumas coisas como nós estamos vendo com os nossos colegas, que eu digo, países vizinhos aqui da América do Sul. Então, eu sou do cenário otimista, né? Então, eu olhando para o cenário otimista, eu acho que o Brasil, o mercado de capitais do Brasil, se você fizer uma comparação do volume de pessoas e de valores comparado com o tamanho da economia brasileira e comparar com países mais desenvolvidos socialmente e economicamente, eu acredito que o nosso mercado de capitais ainda tem muito para crescer. Ainda tem muito para crescer. O que eu acredito é que, infelizmente, e nós sabemos, nós estamos numa fase ainda também em desenvolvimento.
entendeu? Nós estamos numa fase em desenvolvimento do mercado de capitais. Então, acredito, e como sempre que a gente, né, normalmente nós andamos um pouco para frente, depois voltamos um pouco, mas eu acredito, eu sou otimista, eu acredito que algumas amarras devem se soltar, e se as amarras se soltarem, vai favorecer o crescimento do mercado de capitais. Perfeito. Professor André, sua opinião sobre isso? Qual é o seu posicionamento? Você é do razoável, você é do otimista, você é do pessimista? Vamos lá, vou tentar dar uma resposta aí convincente depois aí das falas do professor Cláudio e da Caroline, mas vamos tentar fazer uma composição aí das duas respostas dos dois professores, que seria a seguinte: eu percebo o mercado de capitais do Brasil como algo que vai crescer, mas de maneira muito lenta. Por quê? Explico. Eu acredito que o Brasil tem uma questão cultural, como a professora Caroline usou o termo sistêmico, né, de muito conservadorismo, né, ou seja, nós viemos de uma sociedade paternalista, né, onde a população ainda tem muito essa questão de esperar que o governo supra das suas necessidades, né, e mercado de capitais, nós estamos falando do mercado de risco, né, ou seja, qualquer investimento nesse mercado implica em risco. Quanto mais investir, mais risco terá. E nós temos ainda uma cultura muito enraizada de conservadorismo. Quem é que está entrando no mercado de capitais hoje? Os jovens, né? Poxa, canso de ouvir alunos meus, o que o né, estou investindo em ações em tal empresa, né? Eu algumas empresas, né, da área da metalurgia, aí o pessoal sabe, e aí, como é que fica? Dá para investir em tal empresa ou não, né? Jovens, 20 anos, 22, 25, mas esse pessoal, na grande maioria, não tem recursos para aplicar, né? Então, eles estão começando devagarinho, com muito entusiasmo, né, querendo muito, né, enriquecer, né, se tornar... aí atingir o seu 1 milhão, né, para se tornar uma vida melhor. E esse pessoal não tem recursos para isso, ou seja, não vai ter mais agora no curto e médio prazo. Por quê? Quem tem recursos para aplicar grandes somas no mercado de capitais hoje, que são as pessoas que já têm uma maturidade, né, não vai aplicar, porque eles são conservadores, eles vão deixar o seu dinheiro lá. Eu ver, quando esses jovens que hoje, com todo o seu entusiasmo, estão entrando no mercado de capitais hoje, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, quando já tiverem um aporte de capital aí interessante, vai começar a fazer diferença no mercado, efetivamente. Isso é uma opinião, né, modesta aqui, de repente pode acontecer bastante diferente, mas é a maneira como eu enxergo essa situação. Não, perfeito. Eu, quando fiz essa pergunta, eu imaginei que não tivesse uma resposta, né, e tivesse possíveis variações. Mas o que o professor Cláudio falou, que me deixou bem curioso, é o cenário pessimista. E eu consigo tentar criar uma ideia do que seria. Eu vou até perguntar se talvez eu tivesse uma leitura correta, do jovem, similar com o que o André falou, com pouca grana, né, porque eles não têm um capital elevado para investir, tem a ausência do conhecimento, porque é extremamente acelerada as decisões, é ansioso, investe pouco, toma prejuízo porque não tem o conhecimento, desiste e foge do mercado, né? Se esse seria realmente o cenário pessimista que vocês traçam, ou se eu super viajei aqui, e essa não é nem de longe a ideia pessimista. Ô, Rafael, Cláudio, deixa eu falar, eu traçaria o cenário negativo, quer dizer, como os professores colocaram, eu sou otimista, porque eu estou prevendo que o Brasil, dentro de um contexto mundial, ele cada vez se insira mais, ou seja, ultrapasse o nosso estágio, para que nós consigamos ir em frente. Porém, o cenário pessimista que eu traço seria, pelo menos de curto e médio, nós estamos falando aí de até, sei lá, 5 anos, vamos dizer assim, tomara que não aconteça, mas seria um acirramento da pandemia. Então, um cenário de esgarçamento, como pode acontecer, inclusive esgarçamento social, por conta da nossa falta de conhecimento ainda em relação à pandemia,
em relação às discussões que tem hoje em dia de lockdown ou não lockdown, né? Se é melhor o lockdown ou não, porque o lockdown impacta profundamente nas empresas. E com isso você gera, tá certo, uma tendência de que a bolsa de valores caia. E para operar numa bolsa de valores caindo, só quem especula muito, porque comprar ações é fácil. Agora, operar uma bolsa caindo no médio prazo, né? Estou falando em 1, 2 anos, porque as empresas não vão ter lucro, né? Só um comentário que talvez os alunos, futuros alunos do curso de economia estão escutando. Quando existe lá o preço da ação, que as pessoas estão comprando as ações, aquele preço reflete não o que a empresa está dando de lucro hoje, mas sim o lucro que elas esperam que vão ter. Então, normalmente, aos economistas cabe, né, aos economistas essa projeção de resultados em cima das informações contábeis. Com base nesse lucro dos próximos anos, é que o preço da ação é definido hoje. Então, à medida que um cenário futuro se torne pessimista, em relação às empresas, a tendência é delas se desvalorizarem, só representando o quê? Que elas no futuro não vão conseguir vender. Por quê? Porque a maioria vai estar fechada, ou que vai existir um ambiente de desemprego muito forte, o que não vai ter produto, né? Infelizmente, como nós estamos vendo, inclusive o esgarçamento social, porque as desigualdades, a tendência da desigualdade com a pandemia é o aumento das desigualdades. Então, esse seria um cenário pessimista que afastaria não só os mais novos, e até os mais velhos que estão lá já há muito tempo, otimistas, acabam abandonando. Então, isso que eu considero um cenário pessimista. Entendi. Perfeito. Professores, eu vou fazer algumas perguntas bem de bate-ponto, então eu vou direcionar aqui. Professora Caroline, a gente entende que em toda crise existe uma oportunidade. Qual, na sua visão, foi encarada uma questão como crise, que você, como economista, tem uma visão que, nossa, existe uma mega oportunidade aqui? Eu consigo, obviamente, pensar em alguma, mas qual, na sua visão, seria uma crise que é uma oportunidade? Você está falando em relação ao momento que nós estamos vivendo, se a gente poderá ter alguma oportunidade? Qualquer momento aí, eu encaro a notícia, sai como uma notícia ruim, e você olha e fala assim, nossa, mas isso aqui... Mas isso é a vida do empreendedor, né, Rafael? Esse é justamente o pensamento que qualquer empreendedor tem que ter, né? Assim, eu vejo uma coisa ruim e eu preciso, né, devo pensar numa ideia que possa que eu possa tirar, de alguma forma, usar aquilo, né, não só para o bem individual, mas para o bem da coletividade, né, porque uma organização empresarial, ela produz riqueza não só para o empresário, mas para para todo o sistema, né, socioeconômico. Eu vejo, Rafael, assim, acho que um bom exemplo, assim, na própria pandemia, né, a gente viu, está vendo, né, empresas se reinventando, né, fazendo do limão uma limonada. Então, assim, empresas que, às vezes, até meio forçadamente tiveram que se adaptar a um ambiente tecnológico, mudar os seus processos muito rapidamente, e estão fazendo isso com maestria, né, surfando a onda aí da tecnologia, e, inclusive, gostando da coisa, né, dizendo o seguinte, cara, não, agora a gente gostou, vamos ficar por aqui. Outra coisa, outros empreendedores que surgiram a pandemia, né? Então, assim, eu casualmente estava conversando com um conhecido, ele tinha uma rede de agentes de turismo, tá? Imagina, né? Imagina como que ele ficou logo que a pandemia iniciou, ele tinha, assim, mais de 10 lojas e tal, e ele... Sabe o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, assim, em março do ano passado, ele abriu um quiosque de venda de máscaras. Ele tem hoje 500 quiosques de vendas de máscaras no Brasil. 500 em um ano. Tá? Ou seja, ele viu uma oportunidade, né? E conseguiu ser muito rápido, né? Tanto na busca de fornecedores, né? E assim, ele tem um carrinho, assim, que ele bota no meio do shopping, sabe? Tem no Rio, tem aqui, tem em São Paulo, ele espalhou por aí. Mas é um exemplo, né? De você tirar de uma crise, você tirar uma ideia, uma sacada, um insight, né? Uma oportunidade. Genial, realmente genial. Professor André, vocês falando sobre
o curso de economia, né, vocês citaram algumas áreas, mas a minha dúvida é como funciona a parte prática na faculdade? O aluno tem que buscar essa parte ou realmente ela existe no curso de economia? Porque às vezes a gente encara o curso de economia como algo teórico, né? Essa prática, ela ocorre dentro da universidade ou o aluno tem que buscar por si mesmo? Como que é isso? Eu posso responder, Rafael, nos dois aspectos, né? Aquilo que a gente falou da busca, né, por estágios, aprendizagem externa, sim, mas a universidade ela também oferece algumas atividades, alguns mecanismos que facilitam também essa aproximação do estudante no mercado de trabalho. Nós temos algumas disciplinas, né, que oportunizam isso, por exemplo, existe laboratórios, né, de gestão, um deles, por exemplo, que é para a criação de novos negócios, né, ou seja, o aluno ele é estimulado a pensar fora da caixa, ou seja, eu vou utilizar de todo esse cabedal de conhecimento adquirido nas minhas disciplinas teóricas e vou tentar aplicá-lo, ou seja, eu vou tentar, em ambiente, né, de laboratório, ou seja, restrito, pensar, evoluir em possíveis negócios, né, a partir de uma expectativa ou de uma perspectiva da área de economia. Isso se faz. Na Uniriter nós temos também, aí, englobando aí as escolas de negócios, né, no qual eu faço parte, o Núcleo de Práticas em Negócios, né, o NPN, que congrega justamente profissionais, ou estudantes, melhor dizendo, das áreas de ciências contábeis, de administração, os cursos de gestão e também economia, né, onde cada um desses alunos vai, através das suas experiências e conhecimentos, também colocar na prática, no ambiente de laboratório, ou seja, restrito, né, com todo um cuidado, todo um assessoramento dos professores, para que eles possam desempenhar essas funções, né. O estudante de economia poderá, por exemplo, buscar realizar pesquisas em ambientes reais, ou seja, buscar empresas, fazendo análises, verificando dados, fazendo cruzamentos, né, teoria prática, né, ou seja, iniciando, estimulando esse aluno já a ter esses primeiros contatos com o ambiente profissional, para justamente, né, ter esse gostinho, né, despertar nisso esse interesse, né. A gente fala muito no estudante como consultor, né? Eu estimulo muito os alunos a fazerem isso. Olha, quando vocês estiverem lá falando com os gestores, com os proprietários das empresas, se sintam como se consultores fossem, né? Estimulem, avaliem, deem feedbacks, né? E dá bastante certo. Perfeito. Professor Cláudio, como funciona remuneração para o economista? Existe alguma espécie de remuneração mínima mediante a assinatura como economista na carteira de trabalho? Como funciona essa questão da remuneração para o economista? Bom. É uma pergunta que é uma das mais, vamos dizer assim, requisitadas, né? Todo mundo quer saber quanto ganha um economista. Isso. Como a maioria das profissões, ela tem uma variação, tem um intervalo de valor muito grande, valores muito grande. Existe, vamos dizer assim, um piso que é indicado pelos conselhos, né? E eu até pouco tempo atrás, por curiosidade, um aluno me perguntou, e eu tenho essas informações que eu vi aqui no Rio de Janeiro. Como eu falei, dependendo do local, dependendo da empresa, dependendo do segmento. Mas eu peguei, por exemplo, que aqui no Rio de Janeiro o piso seria em torno de R$ 5.700, aproximadamente. Mas aí ele falou, pô, professor, mas isso é tão pouco, não sei o quê, para a gente vai se formar? Eu falei, olha, na atual conjuntura, isso não, a princípio, não dá para começar, não. Mas, por exemplo, eu peguei pesquisando um economista-chefe de um banco, né? Segundo informações que eu tive, pode variar de 20 a 40 mil reais por mês. Né? Então, já é um intervalo bem razoável, né? E no setor público também vai variar muito. Por exemplo, o último concurso que teve no Banco Central, que eu vi, o salário está em torno de 7 a 8 mil reais. Então, mas só que a gente sabe que no funcionalismo público existe o salário base, existem outras remunerações, né? Então,
Eu diria que o salário do economista ele é comparável com o do contador, né, a pessoa que se forma em ciências contábeis, com o administrador, né, porque o administrador também é isso, né, quer dizer, o quanto ganha um profissional da administração? Não é? É uma coisa, um intervalo muito grande para a gente falar, né? A gente vai falar de um administrador de uma multinacional, o salário dele deve ser por conta de 20 a 40 mil também, independente dos bônus, das remunerações extras. Isso que eu estou te falando, essa informação, eu peguei há uma semana atrás, mais ou menos. Realmente, a remuneração geralmente é uma informação que ela varia bastante, né? Principalmente quando a gente está falando de talvez área privada, né? Que aí realmente depende muito do seu cargo. Professores, a gente já está indo para o encerramento aqui. Eu vou dar aí pedir umas considerações finais de vocês aí para convidar os nossos telespectadores aqui a possíveis membros do mesmo mercado que vocês, profissionais da mesma área. Então, que vocês dêem uma breve declaração para eles, começando pela professora Caroline. Rafael e colegas, me parece que o principal convite que a gente pode fazer agora para os alunos é tentem. Tentem, assim, a gente está falando de... É verdade, assim, eu gosto de falar isso porque a gente, se você tem alguma dúvida, né, entre economia e algum outro curso da área de gestão e tal, se você entra na faculdade, os cursos são relativamente próximos, né, então você pode entrar, conhecer a sua área, conhecer o seu curso, e caso você queira optar por alguma mudança, você pode, com uma certa facilidade, né Rafael, mudar a sua área dentro da área de gestão. Então, assim, tenta, não fica parado, né, e outra coisa que é legal, né, quando você entra na faculdade, você conhece pessoas novas, você conhece os professores, você vai ter uma série de oportunidades, de atividades legais que acontecem, né? Nossa, o mundo antes da faculdade é assim, quando você vê, ele vai abrindo, né? Porque você vai realmente estar em contato com uma série de novos conhecimentos e de novas oportunidades, né? Então, o meu recado final seria esse: tente. Perfeito. Professor Cláudio? Poxa, de novo vou ter que copiar a professora Caroline. A essência é essa mesmo, né? Pessoas que estão ingressando agora numa faculdade, elas têm que, já chegaram à etapa delas de decidir. Então, agora tem que decidir. E tem que ingressar. Tem que ingressar na faculdade e, como a professora Caroline comentou muito bem, escolha aquela profissão que o coração dela manda. Então, ela tem que ir pelo coração e não pela razão. Porque o que mantém você ligado, comprometido com a faculdade, é o que o teu coração manda. Se você fizer uma coisa que você não gosta, você não vai conseguir ser um bom profissional. Então, as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que conseguem, tá certo? Vamos dizer assim, se formar ou conseguir se formar numa faculdade que eu digo de ciências econômicas, por exemplo, que vai trazer para ela prazer na vida. Então, pode ser que elas entrem em ciências econômicas e depois mudem para outro curso. Mas elas têm que entrar. Elas têm que, como falou também o professor André, tem que experimentar. Né? É isso que eu tenho para deixar, e agradecer, antes de mais nada, o convite que me foi feito. Foi um prazer, professor Caroline, um prazer, professor André. Da mesma forma. Imagina. Professor André, suas considerações. Bom, o que eu pensei em falar aqui no final de fala, né? Para aquele pessoal aí que se interessou, né, pelo curso de Ciências Econômicas e sentiu afinidade, vou encarar esse desafio, vou buscar esse curso. Pequenas dicas que eu acho que são importantes. A economia, pessoal, ela é globalizada, como o professor Cláudio falou. Ou seja, não, André, eu moro no interior do Rio de Janeiro, o que acontece lá fora não vai me impactar. Não, vai impactar sim. Então, se tu queres ser um bom economista, tu vai estudar economia internacional, né? Vai procurar saber o que está acontecendo no mundo, em termos sociais, em termos políticos, claro.
em termos econômicos. Então, estude bastante o que está acontecendo no mundo hoje, né, se atualize a respeito disso, e também estude o passado, né, porque o passado nos diz muito do futuro, né, como alguns autores dizem, né, aquele povo que não conhece o passado corre-se o risco de perder o seu futuro. Então, estude bastante, né, eu acho que o economista tem que criar esse hábito da leitura, isso é muito importante. E também, outra dica bem simplesinha, né, mas também faz toda a diferença, em inglês, pessoal, estudem inglês. Inglês é importantíssimo para o economista, porque existe muita literatura de boa qualidade que talvez vocês não encontrem em português. Então, vocês vão ter que usado a ferramenta do inglês para buscar mais conteúdo de qualidade que faça a diferença. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado aí pela parceria do professor Cláudio, professora Caroline, e a você também aí, Rafael, pela condução. Um abraço a todos. Imagina, gente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês. Eu agradeço em nome de toda a equipe aqui a participação de vocês nesse bate-papo aqui com nossos alunos. E você que está até agora aí com a gente, continua ligado nas nossas redes sociais. Tá ali no chat os perfis para vocês seguirem, tá? Tá rolando sorteio em todos os perfis, então acompanha lá, dá uma olhada nas regras. Gente, não vai deixar de participar do sorteio porque deu mancada e não leu as regras, hein? Então, fica ligado nas regras e tira aquele printzinho bacana, aquela foto que posta no Stories, que a gente está repostando todo mundo. Fica de olho que a programação não para. Professores, muito obrigado. Produção, pode tocar o VT do comercial aí, que a gente já está indo para o próximo bate-papo já já. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigado.